Então hoje nós retomamos aqui a nossa temática do pode ou não pode e estamos falando sobre veganismo. Lembrando que veganismo é aquela visão de que você não deve comer nada, não deve comer carne animal e nada derivado de animal. Então leite, mel, qualquer coisa desse tipo. E nem produtos, você não pode usar produtos de origem animal. Então roupa de pele de alguma coisa, bolsa com pele de alguma coisa, enfim, sabonete, shampoo, qualquer coisa entra aí dentro do veganismo. Então, tudo. Como eu mencionei, tinha um conhecido meu que ele não consumia nem bala de house vermelha, porque a bala de house é um corante que é extraído a partir de um pulgão XYZ lá, que era de origem animal. Então, o veganismo tem toda essa proposta. Vegetarianismo já é um pouco mais brando, e fala mais de você não comer nada de origem animal. Mas tem algumas variações aí no meio. Então você tem o ovo-lacto vegetariano, toda aquela coisa lá. Então várias, uma lista enorme de possibilidades, mas a gente está focando na parte da alimentação, especialmente da visão de mundo do vegano, do que o veganismo propõe. E a gente viu na semana passada que a nossa posição quanto à alimentação pode ser resumida dessa maneira aqui. É um resumo do que a Bíblia diz. Então, nosso resumo diz que o cristão é livre para comer ou abster-se de carne e afins. E esses textos aqui mostram isso. Entretanto, o motivo pelo qual faz isso é fundamental. Então, a gente viu que se você livremente falar, não quero mais comer carne, a Bíblia te libera para isso. Você não é obrigado a comer carne. Não vai chegar um anjo, abrir a tua boca e põe um bife aí. Isso não vai acontecer. Põe um frango aí na dieta. Não vai acontecer. Da mesma maneira, você não é proibido de comer se quiser. Então você é livre para comer ou não comer. Mas, mais importante do que saber se você pode ou não pode comer, é você discernir o motivo pelo qual você come ou não come. Principalmente se você deixa de comer carne. Por que eu não como carne? O vegano vai falar, eu não como carne porque os animais são nossos semelhantes, são iguais a nós, só são de outra espécie. A gente até viu que existe o especismo, né, dentro do discurso vegano, que é a ideia de que nós somos de uma espécie diferente da espécie dos animais e nós cometemos preconceito com os animais quando matamos eles para comer ou para fazer qualquer outro tipo de coisa. Então, o porquê você faz ou deixa de fazer algo é importante para o cristianismo. A gente não serve, a nossa existência não é apenas para regras ou por regrinhas frias. Existem coisas que nós fazemos com base no nosso discernimento. Eu sou livre, mas por que eu estou fazendo isso? Então essa é a posição bíblica no que diz respeito a comer carne. Agora é claro que durante o nosso assunto aqui, a gente vai tocando em outras áreas do veganismo e eu vou apontando para vocês no devido tempo. E eu, logo de cara, já disse para vocês que veganismo e cristianismo não são compatíveis. São visões de mundo completamente opostas. Dentre essas discordâncias, eu trouxe 4 para a gente discutir. A gente poderia listar mais, a gente poderia ir para outros campos, mas a nossa proposta é ficar dentro dessas 4 aqui. Então, 4 discordâncias entre o veganismo e o cristianismo. A primeira delas, que nós começamos a ver na última exposição, e a gente vai terminar hoje, é de que a Bíblia ensina que o ser humano é superior aos animais. Esse é um pressuposto contrário ao pressuposto vegano. A ideia do veganismo é que você não deve comer os animais porque você é igual a eles. Você está falando de um outro ser, está no mesmo nível ali de você, de dignidade, de existência, de capacidades e tudo mais. Eles são sencientes, ou seja, eles têm a capacidade de sentir, como o veganismo define, e por isso você não deveria comer, você não deveria explorar, você não deveria fazer nada que envolvesse esses animais, já que você tem uma posição de discernimento maior e você deveria protegê-los e não expô-los a esse tipo de coisa, ou usá-los para esse tipo de coisa. Mas é um pressuposto naturalista, é um pressuposto que diz que homens e animais são iguais. E é um pressuposto materialista porque tira da equação a alma. O que nos difere dos animais, dentre vários aspectos que nós estudamos lá em Gênesis, é o fato de Deus ter nos criado a sua imagem e semelhança. Nós somos seres diferentes dos animais. Nós somos colocados numa posição de autoridade. Então isso mostra que o ser humano é superior aos animais. E quem não estava aqui na primeira parte nesse primeiro ponto,
veja depois lá no YouTube, porque não tem como eu voltar e falar tudo que a gente falou daquela vez. Mas uma última aplicação desse tópico aqui, que decorre desse tópico, não tem tanto a ver com veganismo, mas é oportuno a gente falar sobre isso aqui, porque isso tem sido comum nos jovens progressistas, nos jovens aí que gostam de viver para frentex, aquela coisa toda. Quando você assume esse princípio bíblico de que a Bíblia diz que o ser humano é superior aos animais, isso deve te colocar do lado oposto a algumas práticas que a gente tem visto hoje. Como, por exemplo, passear no shopping ou em qualquer lugar com o cachorro no carrinho de bebê. A gente dá risada disso, mas eu me lembro uma vez que eu fui para Gramado com a Isabela, a gente foi lá num parque de jardins, lá super bonito, e a gente viu uma família e um carrinho, a gente estava de costas, e a gente viu o carrinho, a gente falou, deve ser um bebezinho, né, tal. Quando a gente passou assim, tinha lá um chihuahua lá. Vendo tudo. Não sei se era um chihuahua, um pug, não lembro o que era. Era um cachorro pequenininho, né, chihuahua? Acho que era um cachorro pequenininho, mas não era feinho, não. Mas tava lá parado, olhando tudo, assim, num carrinho desse naipe, assim, sabe? Super bonitinho, aquela coisa toda, né? Isso é humanizar o animal. Por quê? O animal tem tanta dignidade quanto um bebê. Ele tem tanta dignidade como um ser humano. Então a gente tem que tratá-lo como nós trataríamos um bebê. É diferente daquilo que você faz com o seu cachorro. Ah, que bonitinho. Isso daí é bobo, mas não é humanizar o animal. Agora, você a fazer esse tipo de coisa que está cada vez mais comum, isso é humanizar o animal. Ou, como eu também já vi, inclusive crentes fazendo isso, promover festa de aniversário para animal. Achei essa foto na internet, é engraçada a cara do bicho aqui. Tá engraçada, né? Parece que é espanhol, né? Feliz cumpleaños ali, né? Mas tem aqui o bolo dele, ó, cheio de biscroque aqui, ó, 3 aninhos, acho que tá fazendo, né? Super feliz aí o cãozinho com o bolinho de aniversário dele. E aí você tem festas pros dogs, né? Você chama os amiguinhos, chama lá os cachorrinhos, os cãezinhos para comer junto e tal. Isso é uma grande idiotice, para usar o português bem claro. Uma grande besteira uma coisa dessa. É o cúmulo do absurdo. É você transformar um cachorro, um animal, que merece ser bem cuidado, que merece ser bem tratado, beleza, mas é você colocá-lo no nível de alguém que entende o que está acontecendo aqui. Ele está olhando, ele está feliz porque ele está com comida na frente dele. Se é aniversário, se não é. Se fosse o bolo de uma outra pessoa, ele ia estar feliz do mesmo jeito. Não tem. O animal não tem a capacidade reflexiva que nós temos. Ele não para e fala, nossa, eu tô ficando velho, hein? Nem ganhei meu primeiro milhão ainda. 3 anos já e tenho só um ossinho. E olha que é um ossinho meia boca. Não! Então você não pode humanizar o animal. Você não pode fazer isso. Como eu falei, isso é uma coisa assim absurda. Absurda do absurdo do absurdo. E essas coisas que a gente tem visto têm se tornado cada vez mais comum. Você anda no centro de São Paulo, naqueles shoppings às vezes um pouco mais granfinos, você vê essas palhaçadas lá. O resultado de uma humanização dos animais. E curioso que o reverso também acontece. Enquanto os animais são humanizados, os humanos são animalizados ou bestializados. Se comportam como verdadeiros bichos. E convivem como verdadeiros animais. Então, essa inversão de valores nada mais é do que reflexo de uma sociedade longe de Deus. Então, quando a gente olha para um comportamento desse, a gente tem que lembrar que o ser humano foi colocado numa posição superior aos animais. Isso significa que nós temos responsabilidade diante da criação, a gente tem que zelar pela criação de Deus de um modo geral, não só pelos animais, mas de um modo geral, mas a gente não pode cometer esse tipo de coisa aqui. Isso aí vai contra os princípios bíblicos. Já viram isso? Já viram isso? Creche para cachorro, é. Os pais de manhã, o pai, deixa o cachorro, vai para o trabalho, quando volta, pega o cachorro do lado. Tem isso daí mesmo. Espapa, cachorro. O quê? Odin? Ah, tá aqui, né? É verdade, Odin. Mas é que agora tá na moda do pai de pet, né? É pai de pet, pai de planta. Até planta agora tá humanizada. Planta nem reage. Nem a planta carnívora, porque o vegano vai ter planta carnívora, né? Não faria sentido uma coisa dessa, né? Mas não é nem planta carnívora, é uma samambaia. Ah, sou pai de planta. É ridículo. A gente chegou num nível em que as pessoas perderam a mínima noção de realidade. Você não consegue mais conviver normalmente com as pessoas. Você tem que explicar obviedades para elas. Conversando comigo, eu falei, onde você não foi trabalhar?
Ah, não tinha nem como, né? O cachorro morreu. Tipo assim, ele tá de luto mesmo, sabe? As coisas também saindo no final. Eu fiquei impressionado. Claro, a gente pode eventualmente ficar triste, alguma coisa assim, mas parar a vida. Ah, tá, que meu chefe vai chegar, não for trabalhar porque meu cachorro morreu. Nossa, é verdade. Pega 3 dias, pode pegar 3. Porque você é louco? Como que eu vou trabalhar, né? Você não entendeu o que eu acabei de falar? Mais alguém falar alguma coisa, Júlio? Recentemente saiu um noticiário lá na Alemanha, as pessoas pagaram para serem tratados como porcos. Para ser entrada como porcos. Nossa. Porque os testemunhas que estavam tendo essa experiência diziam, olha, realmente é algo libertador, porque durante a semana nós temos tanto trabalho, tantas preocupações, aqui eu me deito no lodo, sou tratado, tenho certo, não é? Tenho espaço mais nos porcos, e eles sentem isso como uma liberdade, uma... Meu Deus, ser tratado como animal. É, exatamente. E eles pagaram para isso. Então, são pessoas que estudaram, mas estão bem cientes na cabeça, estão fazendo, Mas eles fazem isso mesmo. bom, enfim, isso tudo mostra que uma sociedade longe de Deus banaliza a nossa humanidade e hipervaloriza coisas contrárias àquilo que a Bíblia ensina. Então, se você tira esse pressuposto, essa afirmação bíblica da superioridade do homem em relação aos animais, daí para baixo é só ladeira, daí para frente é só ladeira. O chão é pouco para onde você vai. Você pode acabar no chiqueiro, literalmente, como o Júlio disse aí agora. Mas essa é uma última aplicação que a gente não acabou fazendo do nosso primeiro ponto, da primeira discordância do veganismo e do cristianismo. Agora a gente vai entrar no segundo ponto, que diz, focando na parte alimentar mesmo, que a Bíblia permite dietas com carne e com derivados de origem animal. Diga, Júlio. Pastor, ontem eu estava assistindo o Alto da Compadecida e tem aquela parte em que ele pede para o padre benzer o cachorro que estava morto. Eu fiquei com dúvida, é proibido você orar pela vida de um animal? É errado? Quer dizer, eu não parei para pensar nisso. Eu não sei se é errado, depende do que você vai orar, né? Senhor, salva esse cachorro, que ele se arrependa dos seus pecados. Aí não vai rolar, né? Mas agora, você ora, por exemplo, você tem um bichinho doente, você orar para que ele tenha alívio, para que o remédio funcione, esse tipo de coisa, eu acho que é normal. Eu acho que não tem problema. O problema é quando você começa a aplicar ao cachorro, ou qualquer gato, qualquer coisa que seja, os mesmos motivos de oração que você aplicaria para o ser humano, sabe? Então, o que foi? Aquele passe de ano, né? Então, assim, eu acho que não tem problema nós, como crentes, orarmos por circunstâncias ao nosso redor, por objetos ou por seres ao nosso redor, que estejam sob a nossa responsabilidade. Então, por exemplo, eu posso orar, a gente orou pela casa da Kedesh agora. Claro, a gente orou mais pela família dela, mas a gente orou para que a casa não aconteça mais nada, para que não tenha nenhuma outra surpresa e tudo mais, né? A gente pode orar por um animalzinho, para que ele não fique doente, para que ele não morra, enfim, para que se ele morrer, ele tenha uma morte sem dor, esse tipo de coisa. Mas a gente não pode humanizar, sabe? Então, fazer uma oração, Senhor, toca na consciência dele para que ele pare de roer a minha. Não, é um bicho selvagem, ele não vai ter consciência. Muda o coração dele, tira o coração de pedra e põe o coração de carne, né? Aí é demais, né? Então, acho que tem limites, né? A gente leu no estudo passado aquele texto de Provérbios que fala que o justo cuida dos seus animais. Esse cuidado, claro, é um cuidado prático. É alguém que vai lá ver se tem ração, ver se tem água, cuida da saúde dele. Mas eu posso orar, Senhor, cuida dos meus animais para que não venha nenhuma praga sobre eles, para que não venha nenhuma calamidade. Sei lá, eu tô longe, começa uma tempestade, Senhor, abençoa a minha casa para que a casa não desabe em cima do cachorro, sabe? Enfim, claro que a casa acho que é mais importante que o cachorro nesse caso. Mas a gente tem que lembrar que Deus, em Jonas, ele não destrói Nínive também por amor dos animais, por misericórdia aos animais que estavam lá. Então não é errado pedir por alguma coisa, mas a gente tem que ter discernimento, até onde dá para ir. O John Bunyan, por exemplo, quando se trata da oração, ela diz que orar é derramar de modo sincero, consciente, o coração para Deus, com a ajuda do Espírito Santo, por meio de Cristo,
em busca das coisas que Deus prometeu, ou buscar em conformidade com sua palavra, com fiel submissão à sua vontade. Então já conseguimos ter um contexto em que nós podemos orar. Ele faz parte de nós, é para o bem da igreja, então a igreja num contexto geral. Sim. De Cristo. Então aí já nos dá um discernimento, um caminho. Exatamente. Exatamente. Eu lembro que tinha uma moça que veio aqui no Darash muitos anos atrás, e ela, a primeira vez que ela veio no Darash, ela pediu para orar, para que a mãe dela deixasse ela ter um gato. Eu lembro que eu ouvi aquilo, eu falei, mas orar por esse tipo de coisa, orar para que a mãe deixe ela ter um gato, né? São momentos que a gente tem que falar, olha, acho que eu não vou orar por isso daí não. Porque as pessoas banalizam a oração, as pessoas pensam que elas podem orar por qualquer coisa, mas elas esquecem que a oração tem um aspecto solene, que o conteúdo da oração tem que ser um conteúdo com discernimento. Então, a gente poderia orar por um bichinho, igual a Júlia comentou aqui, mas com discernimento. O que orar? Como orar? Por que orar? Então, o problema é que as pessoas não têm mais esse discernimento. Então, isso aí acaba prejudicando. Entenderam? Tudo certo com isso? Okay? Muito bem, então ponto 2 aí. A Bíblia permite dietas com carne e com derivados de origem animal. Essa é a discordância que a gente tem em relação ao veganismo. De novo, a Bíblia mostra isso claramente. Então, um detalhe importante é assim, afirmar, como muita gente afirma, que comida X ou comida Y, que dietas com carne, dietas sem carne, fazem bem ou mal, isso é uma coisa muito antiga. Até hoje, acho que semana passada, a OMS soltou uma lista lá de alimentos cancerígenos. Sempre tem. E essa lista sempre muda. O ovo era o vilão, agora o ovo faz bem. Café era o vilão, agora o café faz bem. O vinho era um problema, agora uma taça de vinho por dia livra de problemas cardíacos. Então, essas questões alimentares mudam muito ao longo da história, oscilam muito. E essas discussões, né, sobre o que faz bem e o que faz mal são tão antigas quanto a humanidade. Sempre existiu. Se você for pegar as sociedades antigas, os egípcios, os gregos, os romanos, enfim, você vai ter lá escritos antigos sobre dieta. Então, é um assunto controverso e não é nosso objetivo aqui. Falar, se você come carne com gordura, carne sem gordura, carne vermelha, carne branca, isso aí você vai conversar com o seu nutricionista, não com o seu pastor. É isso que eu quero apresentar para vocês como um modelo bíblico. Coisas sobre o que eu posso ou não posso comer são pessoais. É algo personalíssimo. Eu vou ao médico para saber se eu posso ou não comer aquilo. Eu não vou até o pastor para saber se eu posso ou não comer aquilo, porque a Bíblia me libera para comer de tudo, certo? Então a gente não vai ter um papo nutricional aqui. Mas eu quero conversar com vocês um pouquinho, olhando para alguns textos, sobre esse ponto aqui, pensando nas dietas com carne e com os derivados aí de origem animal. Eu quero apresentar para vocês um esboço, não completo, claro, um pouquinho da teologia da comida. Gostei disso quando eu escrevi. Falei, legal. Né, Cleitinho? Bom, né? A teologia do churrasco. Gostoso, né? Um pouquinho da teologia da comida. O que a Bíblia fala sobre comida? Já parou para pensar isso? A Bíblia fala bastante coisa sobre comida. Você vai lembrar das restrições alimentares do Antigo Testamento, mas a Bíblia fala mais sobre isso. Então eu queria olhar com vocês para alguns textos para a gente esboçar alguns princípios que norteiam a nossa teologia da comida. E que mostram, textos que mostram que a Bíblia permite hoje dietas com carne, qualquer carne que você quiser, e com derivados de origem animal. Então, se você quiser comer mel, pode comer mel. Se você quiser comer queijo, beber leite, pode fazer isso sem problema. A Bíblia não proíbe esse tipo de coisa. Vamos olhar, começando do começo. Então, nós vamos olhar para Gênesis. Se vocês olharem lá em Gênesis 1, vocês vão reparar que no começo da história, quando Deus cria tudo, naquele momento da história, de fato, toda a criação, e não apenas os seres humanos, os animais também eram vegetarianos. Aí você vai chegar para um vegano e falar isso, o vegano vai falar, aí ó. Só que a gente tem que entender que ao longo da história, Deus mudou o seu trato com a humanidade. O modo como Deus se relaciona conosco hoje não é igual ao modo como ele se relacionava com Israel no Antigo Testamento. Não é igual ao modo como ele se relacionava com Abraão, que não é igual ao modo como ele se relacionava com Adão e Eva. É por isso que nós, aqui na nossa igreja, nós somos dispensacionalistas. O que quer dizer essa palavra grande? Quer dizer que Deus administra dispensações, períodos da história, de modo específico. Durante um período ele se relaciona de um modo, durante outro ele se relaciona de outro. E ao longo da história essas épocas vão passando e a Bíblia vai mostrando, vai delineando esses momentos para nós. Então no começo da história, lá em Gênesis 1,
parece que tudo era vegetariano. Olha só o que diz aí os versículos 29 e 30. Gênesis 1, 29 e 30. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Se vocês olharem agora o capítulo 2, o versículo 9, vocês vão ver aí uma repetição disso. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no começo da história, da criação, tudo, inclusive os animais, eram vegetarianos. É o que parece aqui. A gente não tem muitos outros detalhes, mas parece que todo mundo se alimentava de frutos, né? Então, sei lá, legumes, frutas, enfim, infinidade do que tinha ali no Éden. Agora, é curioso a gente observar, na sequência da narrativa, a queda, o pecado de Adão e Eva envolveu justamente a alimentação. Claro, o objetivo de Moisés não é falar sobre alimentação aqui, mas é curioso você observar que a primeira desobediência da humanidade aconteceu envolvendo comida. Olha só que curioso isso. Se vocês olharem os versículos 16 e 17 do capítulo 2, vocês vão ver a primeira proibição alimentar da história. Olha só aí, Gênesis 2, 16 a 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como era essa árvore, nós não sabemos. Era uma maçã? Não tenho ideia. Não imagino que seja uma fruta toda diferentona, fruta-cor, brilhante, que você punha no sol e iluminava todo o jardim. Não sei como é essa fruta. É uma fruta, o texto não descreve ela para nós, não dá mais detalhes. É algo literal, é um fruto mesmo, era uma árvore de verdade, um fruto de verdade. Não é uma metáfora, um símbolo para sexo ou qualquer coisa do tipo, como a Igreja Católica interpreta isso. É realmente uma árvore que Deus falou: tá vendo essa árvore? Não come. Ponto. Foi a primeira proibição alimentar da história. E se você olhar aí para o texto, você vê que é uma restrição pequena, não é verdade? Quantas árvores eles podiam comer? De todas as outras, mas eles não podiam comer uma. Então é uma restrição alimentar relativamente pequena. E fica claro para a gente, ainda que nós não tenhamos tantos detalhes do que era esse fruto, essa fruta, fica claro para nós que o foco estava na ordem de Deus, não necessariamente em alguma propriedade alimentar daquele fruto. Então não foi uma ordem assim, tipo, olha, não comam esse fruto aqui, porque o dia que vocês comerem esse fruto, vocês vão ter colesterol alto. Não era essa a ordem. Vocês vão ter diabetes, resistência à insulina. Não era essa a ordem. O foco aqui do relato parece estar justamente naquilo que Deus mandou. Não comam dessa árvore. Deus poderia ter proibido outras coisas. Não nadem naquele rio. Não subam naquela montanha. Mas ele focou naquela árvore, não comam essa árvore aqui, do fruto dessa árvore. De todas as outras vocês podem comer. Mas dessa árvore vocês não devem comer. Como eram as propriedades desse fruto, como eu falei, a gente não sabe. Mas o foco está na ordem. Por isso que o texto enfatiza isso e não fala muito sobre como era esse fruto aqui. Então notem que é uma questão moral mais do que uma questão alimentar. E a partir disso a gente percebe, e me acompanha aqui agora nessa evolução do pensamento, a partir desse primeiro relato aqui, a gente percebe que o alimento é um contexto onde nós expressamos a nossa obediência ou a nossa rebeldia a Deus. Desde o começo da humanidade até hoje, o alimento é um contexto, mais um contexto, onde a gente expressa a nossa obediência ou a nossa rebeldia a Deus. Assim como nós fazemos em todo o resto da nossa vida. Mas se vocês olharem aí o capítulo 3, que é o capítulo da queda, vocês vão ver que a tentação de Eva mostra que o alimento é só o ambiente, é só o pretexto, é só o contexto que expressa aquilo que a gente realiza, aquilo que a gente faz, aquilo que está dentro do nosso coração. Porque olha só como é narrada a queda, ou a tentação aí de Eva. Olha só o versículo 6, Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer,
agradável aos olhos, ou seja, era um fruto bonito, era um fruto que chamava a atenção. E árvore desejável para dar entendimento, ela sabia das proibições de Deus, ela caiu no papo da serpente, mas ela se levou por aquilo que a árvore traria, por aquilo que o fruto traria para ela. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Existe um paralelo que alguns comentaristas fazem desse texto lá em 1 João, quando fala sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida e a soberba dos bens. Lá, né? Aqui o paralelo que eles fazem é dos desejos maus que nós temos dentro de nós, que são alimentados naquilo que nós vemos, naquilo que nós desejamos, naquilo que nós nos vangloriamos, que alguns fazem um paralelo com o que está acontecendo aqui. Eva viu e naquele momento que ela desejou, ela simplesmente rejeitou as ordens de Deus e foi para cima do fruto e depois deu esse fruto para Adão. Então você percebe aqui que o ato dela estender a mão e comer aquele fruto e dar aquilo para Adão, mais do que saber o que tinha naquele fruto, o problema foi ela desobedecer a ordem de Deus. Então a questão alimentar aqui foi o pretexto, foi o ambiente em que ela expressou a desobediência dela. Como eu falei, Deus poderia ter proibido ela de nadar no rio, Deus poderia ter proibido ela de subir numa montanha, mas naquele momento Deus escolheu que a tentação seria o fruto. A desobediência seria realizada daquela forma. E esse pretexto, esse contexto serviu para que Adão e Eva expressassem a sua rebeldia contra Deus. O que eu quero destacar para vocês, eu trouxe aqui uma frase do C.S. Lewis para tentar deixar mais claro o que eu quero dizer. É o seguinte, comida é uma coisa importante, mas a questão não é a comida em si, é o que você faz com a comida. Esse é o ponto. É por que você come ou deixa de comer. O que você come ou deixa de comer, o porquê você come ou deixa de comer, é o que expressa o que está dentro do seu coração. Esse é o ponto. E o C.S. Lewis, naquele livro Os Quatro Amores, quando ele está falando sobre a seriedade do ato sexual, ele faz um paralelo, ele faz uma comparação justamente com a comida. Olha que interessante o que ele fala. Mas comer também é coisa séria. Teologicamente, como veículo do Santo Sacramento. Santo Sacramento é uma linguagem mais anglicana ali para falar da ceia. Tá? Então, nossa ceia é comida. O nosso símbolo é uma comida. Então, é teologicamente relevante. Deus escolheu uma comida para representar as verdades que nós lembramos mês a mês. Eticamente, em razão de nosso dever de alimentar os famintos. Socialmente, porque a mesa é, desde tempos imemoriais, um lugar de conversa. E clinicamente, como todas as pessoas com distúrbios gástricos bem sabem. Então, aí, Evaristo, representados aí, o pessoal que tem problema de estômago, a gente sabe o quão é importante você ter uma boa alimentação. Então, de fato, se você pensar em todos esses círculos aqui, a comida está ali presente. É uma coisa importante. É uma coisa que está no nosso dia a dia. E a gente, às vezes, lida com a comida como se fosse uma coisa simplesmente banal. Mas é aí que tem o problema. Nós ignoramos que a comida, bem como todas as áreas da nossa vida, ela expressa o nosso compromisso ou a nossa rebeldia com Deus. Quer ver alguns exemplos para deixar isso mais claro para vocês? A história bíblica e a experiência diária mostra justamente isso, que o modo como nós nos aproximamos da comida expressa a nossa relação com Deus. Se vocês olharem, por exemplo, Daniel, vocês vão se lembrar do que aconteceu com Daniel quando ele foi para a Babilônia. Ele foi levado cativo para a Babilônia e quando ele chegou lá, foi oferecida para ele uma dieta que vinha do rei. O rei falou, olha, esse pessoal aqui vai comer essa minha dieta aqui. Essa dieta vem diretamente da minha mesa. É uma dieta especial, tudo refinado, do bom e do melhor. Eu mesmo estou determinando essa dieta para Daniel. E Daniel, aqui no texto, ele rejeita essa dieta. Olha o que acontece aí. Daniel 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida.
Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa cidade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Pronto, é o prato cheio para os veganos isso aqui. Vai falar, viu? Aí, ó, é a dieta de Daniel. Você quer ser saudável? Você quer perder os seus pneuzinhos? Você quer ter uma saúde boa? Matar o colesterol ruim? Acabar com a diabetes? Com a resistência? O que você tem que fazer? Dieta de Daniel. Põe os legumes aí, assa lá no vapor e manda bala. Bom, olhando para o texto, esse texto pode ser usado dessa forma? Não. Qual que era a preocupação de Daniel? Lembrem que nós não estamos mais em Gênesis. Aqui a gente já está falando de muitos séculos depois, onde já existiam restrições alimentares que os judeus não podiam comer um alimento ou outro ali, porque eram considerados alimentos impuros, de acordo com a legislação de Moisés. Daniel está nesse contexto. Por que Daniel, então, recusou a comer a comida dada pelo rei? Por quê? Para não se contaminar. Muito possivelmente, além da questão mosaica, vinha lá um porcão para Daniel. Daniel não podia comer bacon. Daniel não podia comer o leitão assado. Era proibido na lei de Deus, naquele momento da história. Mas além disso, pode ser que pelo fato disso ter vindo da mesa do rei, pode ser que isso tenha sido contaminado ou se tornado impuro, ou incomodar os judeus pelo fato disso ter sido sacrificado aos deuses da Babilônia. E Daniel não queria fazer parte, ele não queria, com a alimentação dele, mostrar algum tipo de alinhamento com tudo aquilo que era feito na Babilônia. Então, para não se contaminar cerimonialmente, para não se contaminar nesse sentido, ele falou, olha, dá só vegetal pra gente que é mais seguro, é melhor. Assim eu tenho certeza que eu não vou infringir a lei de Deus, seja por comer uma coisa que Deus proíbe, ou seja por me alinhar com o paganismo. Então, Daniel não faz isso porque ele era vegano. Daniel faz isso por uma questão cerimonial, que era ainda vigorava ainda na época dele. Então você percebe que a alimentação de Daniel era uma expressão do compromisso dele com Deus. Era problema ele comer o bacon em si? O bacon em si traria algum problema para ele? Não. O bacon, ele comia o bacon... Não. Não era esse o ponto, mas era o compromisso dele com Deus. Eu vou expressar a minha fidelidade a Deus obedecendo a lei dele que diz que eu não posso comer esse tipo de coisa aqui. Deu para entender agora o que eu quis dizer? Como a comida é apenas um contexto, é uma ferramenta que a gente usa para expressar a nossa fidelidade ou a nossa rebeldia a Deus? Um outro exemplo, 1 Coríntios 11. Aqui a gente olha um pouquinho para o aspecto social da comida, né? A comida, ela serve aí de um ambiente onde nós podemos desfrutar de amizade, de comunhão, de conversa. E lá em 1 Coríntios, lá em Corinto, estava acontecendo um problema que Paulo tenta resolver em 1 Coríntios 11. A comida ali estava sendo um pretexto para bebedice, para gula, para egoísmo, para briga. Ou seja, a comida estava servindo para o propósito errado. Era como se, trazendo aí o paralelo do Éden, era como se os coríntios estivessem pegando fruto e comendo. Mas ele falou, não é para isso. A comida não serve para isso. Eu dei uma ordem, vocês têm que obedecer. Vocês estão desvirtuando as instruções que eu dei, as ordens que eu dei. Vocês estão usando a ceia, que era o contexto de Corinto, para desprezar os seus irmãos, para se embebedar, para cometer gula, para desprezar os mais pobres. Isso está errado. Vocês estão expressando o coração pecaminoso de vocês por meio da comida. Olha só como uma coisa era feia ali. 1 Coríntios 11, 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. A ceia não era como é hoje, tá? Hoje a gente pega lá o pãozinho, pega o suquinho de uva. Na época era uma refeição mesmo, normal, e no meio da refeição, em determinado momento, o pessoal celebrava a ceia. Então já tinha ali o cálice, tinha o pão, era no meio da refeição. Então, quando eles se reuniam, Paulo diz, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormir aqui é um eufemismo para a morte, tá? Algumas pessoas tinham morrido. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu os ordenarei quando for ter convosco. Perceba aqui, diferente do que o meio evangélico pensa, o pão e o cálice tem algum poder místico em si? Não, é suco de uva e pão, farinha, só. E qual era o problema aqui? O problema é que eles estavam brigando, mas quando eles tocavam naquele alimento, morria, igual aquele, como chama aquele, Lazier Martins, né? Vai ver a uva lá, é isso que acontecia? Só os mais velhos lembram do Lazier Martins, né? Lembraram. Os mais novos não lembram. Lembra do Lazier Martins? Clássico, né? Clássico. Deputado hoje, né? Vereador, não sei. É alguma coisa de política lá. A uva rendeu boas histórias para ele. Mas ele toma o choque lá. Era isso que estava acontecendo na ceia? Então eles se aproximavam do elemento, e morria. Não tinha nenhum poder no elemento. Mas o que estava acontecendo? Eles estavam usando a refeição, eles estavam usando a comida como um pretexto para o egoísmo, para as brigas, para as divisões. E por isso Deus estava disciplinando. Porque eles estavam vivendo em desobediência àquilo que Deus tinha instituído para a igreja. Então aqui é mais um exemplo de como a comida é o pretexto, ou o contexto, em que a gente expressa a nossa fidelidade ou a nossa rebeldia a Deus. Então, desde a ordem do Éden, que foi uma questão moral, que foi desobedecida, até hoje, como você se comporta com a sua comida mostra a sua fidelidade ou a sua rebeldia a Deus. Isso é como a nossa visão de mundo é ajustada, né? Porque tudo que a gente faz, comida, a vida sexual, o trabalho, os estudos, os relacionamentos, as palavras, as roupas, as músicas, tudo que a gente faz é o contexto que a gente usa para expressar a nossa relação com Deus. Tudo que a gente faz. E a comida não é diferente. Não é só a comida, mas a comida também é. E a gente trata a comida muitas vezes como uma coisa banal. Mas é curioso observar que a comida sempre acompanha a história da humanidade. Sempre expressando fidelidade ou rebeldia a Deus. Não por acaso, se vocês virarem a página aí para 1 Coríntios 10, 31, vocês vão ver Paulo falando assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, o crente tem um compromisso até mesmo com o modo como ele come. Você quer expressar uma vida de compromisso a Deus? Veja como você come. Mais do que ver o que você come, porque a gente já viu que, diferente do que acontecia com os judeus, no Novo Testamento está tudo liberado, mais do que ver o que você come, preocupe-se em comer, em ver o comer como uma coisa moral. Eu comer ou eu vou agradar a Deus, ou eu vou desagradar a Deus. Agora, me ajudem aí, pensando na comida. Já que o problema não é aquilo que eu como, mas a comida, seja lá o que tiver no prato, é apenas um meio para eu expressar a minha rebeldia ou a minha fidelidade a Deus, a minha piedade ou a minha desobediência a Deus, como é que eu posso me aproximar da comida de um jeito certo? O que é se aproximar da comida, ver a comida, comer a comida de um jeito cristão? Agradecendo, eu estou reconhecendo que tudo vem de Deus. Agora, quando eu sento para comer e eu como aquilo como se fosse mais uma coisa banal, mais uma coisa que, tá aqui, eu não ligo para isso. Não, peraí. Deus está me dando vida por meio desse alimento. Então eu reconheço que isso vem das mãos de Deus. A comida é um meio para eu louvar a Deus. Ótimo, é isso mesmo. Assim eu estou me aproximando, estou usando a comida do jeito certo. O que mais? Pensa aí. Como o crente se aproxima da comida de um jeito certo?
não desperdiçando, ou seja, eu não vou ser uma pessoa descuidada, jogando tudo fora ali, fiz o negócio, não quero mais, vou jogar tudo fora. Não. E pensando no desperdício, né, na questão da quantidade, às vezes, e a gula? Você ter os olhos maior que a barriga. É pecado? Comer até passar mal, né? Hoje eu vou na churrascaria, nossa, hoje eu vou sair de lá rolando, né? Hoje eu já nem tomei café porque eu quero comer muito. E você olha pra pessoa, a pessoa é uma máquina lá. Aí você fala, meu Deus, essa pessoa é um saco sem fundo. Porque ela pode, às vezes ela come muito mesmo, né? Sei lá, tem os homens aí grandões, né? Come uma montanha de pedreiro, mas você pode estar sendo guloso. Ou seja, você está usando a comida para desobedecer. Você está usando a comida de modo ímpio, tá? De modo que não expressa a sua fidelidade, seu compromisso com Deus. Para além da quantidade de comida, tem gente que come bastante, ok. Uhum. Eu acho que o contexto também. Você está às vezes com outras pessoas, tem outras pessoas comendo e você come. Assim, além de ser falta de educação, né, mostra ali uma falta de consideração com as pessoas que estão ali, às vezes os irmãos mesmo, você comendo muito mais e eu estou comendo um pouquinho. Então, às vezes eu nem procuro que você come muito, mas contexto, né? E as pessoas... Vamos pensar no exemplo aqui do Darash. Galera, self-service está liberado lá. Como é o ditado que eu sempre falo? Feliz do último, se o primeiro tiver vergonha, né? Aí vai lá o primeirão lá, opa, arrozão aqui, pá! Batata frita aqui, pá! E aí tá lá o Maurício lá no final, lá. Só olhando lá. Quando ele chega na travessa, só tá o cheirinho do óleo lá. Batata frita já não tem, arroz já não tem. Feijão tem um pouquinho lá, porque nem todo mundo gosta de feijão, né? Tem lá, salada tem bastante, né? Então ele vai comer só isso. Por quê? Porque alguém lá na frente não pensou, eu tenho que comer para a glória de Deus. Isso significa o quê? Todos dessa fila têm que comer. Eu não posso, por causa do meu egoísmo, deixar as pessoas atrás de mim ficarem com vontade. Então eu vou me conter na quantidade de comida que eu pego, para não prejudicar os outros. E pensando até mesmo nesse aspecto social da comida, qual que era o problema de Corinto? A mesa de comida servia como um palco para briga, para desentendimento, para discórdia. Quando você senta na mesa, você está lá comendo lá o frangão, gostou, né, do almoço de domingo. O que você está falando? O que você está promovendo naquela mesa? Você está usando a comida para promover algo bom, um contexto para promover algo bom ou para promover algo ruim? Era o problema dos coríntios aqui. Então vejam que, de fato, o problema não é a comida em si. É uma questão moral. É o que você faz com a comida. Ou como você se aproxima da comida. A comida é só pretexto. O fruto, a gente não sabe como era esse fruto. Mas ele representava desobediência a Deus. É uma questão moral. Diga, Maurício. Para citar algo relativamente próximo a nós, porque a gente está aqui sempre todos os finais de semana, olhando para a figura do Abadio, ele trata a cantina. Ele promove a comunhão dos irmãos por meio da comida, por meio da cantina. Então, acho que não é só o sentar na mesa, o que aquela comida pode proporcionar para nós como igreja. Exatamente. É uma ferramenta de comunhão. E esse é o jeito certo de ver a cantina. Ou vocês acham que a cantina existe só porque no final do culto você fica com fome? Não. A cantina existe para você ficar mais tempo, conversar, tomar um cafezinho, perguntar. É só uma ferramenta. É um sinal que a gente via uns tempos atrás no Daraj, de pessoas que acabavam não comendo e indo embora. Bom exemplo. Bom exemplo. Você vê a comida, eu não estou com fome, então eu vou embora. Peraí, mas você acha que a comida existe só para você se alimentar? Ou a comida aqui, na nossa reunião, tem um propósito maior? Você não come isolado num canto, você come numa mesa. E o que você faz com a comida vai revelar o seu compromisso com Deus, com seus irmãos, a sua fidelidade ou a sua impiedade. Então, bom exemplo isso daí. Então, ficou claro para vocês isso que eu quis dizer? É claro que a gente veio lá de Gênesis, né? Eu sei que é um caminho longo que a gente fez aí. Mas o que eu quero destacar é isso. É que a comida em si, desde lá de Gênesis, parece que não é tanto o foco. A questão é moral. É como, por que você se aproxima ou deixa de se aproximar daquilo. Isso fala muito sobre o seu coração mais do que fala sobre o seu estômago. Esse é o ponto. Pastor, eu acho que eu não queria tocar um pouco, às vezes sim, às vezes não sei. Mas uma coisa que acho que se aplica muito no nosso contexto, de proibições, e não é uma questão de proibição, mas uma questão de associação,
é a questão, para quem bebe bebida alcoólica, onde bebe, como bebe, né? Então acho que é uma questão totalmente, que tem um paralelo muito forte, Sim. que é muito presente. Assim. Sim. A Bíblia fala que é pecado beber? Não. Então por que a gente evita beber em certos lugares? Ou tem gente que até fala, não vou beber, enfim. Né? Eu acho que É porque a gente olha para a bebida como não só como um fim em si mesmo, a gente vê a bebida como um meio para promover coisas boas ou ruins. Exatamente. Então, outro bom exemplo. Então acho que vocês entenderam a ideia, né? Deu para todo mundo captar a ideia aí. E quando a gente olha, então, encarando as coisas desse modo, a gente percebe que, de modo muito prático, o modo como uma pessoa se aproxima da comida, o modo como ela vê a comida, fala muito sobre a religião prática dela. Quando você fala com um vegano, por que ele não se aproxima de um prato de carne, você está falando com um discurso religioso. Você está falando com um religioso. Você está falando com alguém que pratica uma religião. Que religião? O veganismo. Não se enganem, o veganismo é uma religião. De forma informal, de modo informal, ele tem os seus sacerdotes, ele tem os seus salvadores, ele tem os seus profetas, ele tem os seus livros sagrados, tem as suas pessoas, os seus santos, né, as suas pessoas exaltadas. Então, é um tipo de religião. E quando você chega para um vegano e fala, peraí, por que você não come carne? Ele vai te dar um motivo religioso para isso. Ele vai falar que ele não come carne porque a vida é uma coisa santa, uma vida é uma coisa dos animais, no caso, né? É algo de grande valor e que a gente não tem o direito de tirar aquilo. Isso é um discurso religioso. São, exatamente. Então, quando você conversa com um vegano, você vai descobrir a fé daquela pessoa. Então é por isso que numa conversa com um vegano, você não tem que estar tão preocupado em mostrar para ele que ele precisa comer carne. Eu já vi muitos crentes tentando dialogar com veganos, falando, não, mas se você não comer carne, você não vai ter a vitamina B25C12. O vegano não está nem aí para isso. É uma questão religiosa. O vegano não come carne porque a visão de mundo dele não admite, como nós fazemos, uma distinção entre seres humanos e animais. Então é uma questão religiosa. Quando você conversa com o vegano, qual tem que ser o seu argumento? Qual tem que ser a sua ferramenta? Qual tem que ser o seu discurso? Evangelismo. Você tem que evangelizá-lo. Se ele for um crente, você tem que mostrar a verdade para ele. Falar, olha, você está sendo enganado. Você está com ideias erradas sobre alimentação. Deixa eu te mostrar o que a Bíblia fala sobre isso. Você vai apresentar isso para ele. Agora, se ele não é crente, e ele tem essas ideias de que animais são iguais a seres humanos, o que você faz? Você tem que evangelizar aquela pessoa. Você tem que falar, olha, você está tentando redimir as coisas ao seu redor por meio da comida, ou deixar de comer algo. Você está tentando resolver os problemas do mundo não colocando carne no seu prato. Mas deixa eu te falar, isso não vai resolver. Isso não vai nem resolver o buraco do teu estômago, porque comer só mata e ninguém aguenta, né? Muito menos vai resolver o buraco do seu coração. Você está tentando resolver os problemas do universo deixando de comer porco, deixando de comer bacon, deixando de comer picanha. Isso não vai adiantar. O seu problema é mais fundo do que esse. O seu problema é o seu pecado, é o seu afastamento de Deus. Você precisa de um coração novo. Mais do que um estômago renovado, livre de carne, você precisa de um coração pulsante, um coração regado pela verdade, um coração que só Jesus pode te dar. Você precisa do evangelho, você precisa crer nele como seu salvador. É claro que ele vai ouvir isso de você e vai falar que não, nada a ver, a gente está falando de comida, não de religião. Mas aí você vai lembrar, a comida é só o pretexto. O prato, chega uma hora na discussão que o vegano nem está lembrando mais do prato. Ele já está falando de outras coisas já. Porque a comida é só o pretexto que expressa a quem aquela pessoa serve. Se você é crente, você é livre para servir a Deus comendo tudo que for colocado diante de você. Desde que você faça isso com discernimento, com atenção, com cuidado, com zelo. Agora, o incrédulo, ele pode ser escravo da comida. Ele pode ver a comida como um fim em si mesmo. Ele pode ter essas limitações aí para tentar salvar a humanidade. E é aí que nós apresentamos o evangelho que liberta, o evangelho que realmente muda a visão da pessoa. E hoje a gente vai parar por aqui, em Gênesis 1. Na próxima semana, a gente vai continuar ainda em Gênesis, porque nós vamos ver Gênesis 3, Gênesis 4, Gênesis 9, que fala bastante sobre a presença dos animais ali na dieta, no uso da humanidade, né? E a gente vai falar semana que vem também sobre churrasco. Bom, né?
Bom, né? Sabe por que a gente vai falar sobre churrasco? Porque tem um texto que fala que não pode comer carne com sangue. E aí tinha um camarada aqui na igreja que toda vez que tinha churrasco, ele ia fazer a inspeção da carne para ver se estava no ponto certo. E isso daqui para ele era uma afronta direta à ordem. Tá no ponto certo, né? Mas para ele não, para ele estava no ponto errado. Para ele o negócio tinha que estar um carvão já. Porque você não pode comer nada com sangue. Aí você fala, e aí agora? Será que a gente pode ou não comer coisa assim, né? Semana que vem vamos descobrir, David Lyon. Semana que vem vamos descobrir. Será que você está comendo sangue? Será que você está pecando? Semana que vem a gente fala sobre isso. Então, a gente continua a partir daqui. Vamos orar então, para terminar nosso estudo. E aí nós estamos liberados. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a ter uma visão de mundo que envolve tudo da nossa vida, Pai. Nós sabemos que, de acordo com a Tua palavra, nós temos que nos oferecer ao Senhor como sacrifício vivo. O que significa que tudo que nós fazemos, falamos, pensamos, tudo isso está debaixo do Seu senhorio. A nossa vida é totalmente colocada diante do Senhor. Nós somos pessoas que servem ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Na nossa alimentação, nos nossos estudos, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. E a comida, Pai, é só mais uma dessas áreas. A comida é mais um pretexto, mais um contexto, mais um ambiente, mais uma ferramenta para nós expressarmos a nossa piedade ou a nossa rebeldia ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, a nos aproximar da comida em obediência ao Senhor. Ajuda-nos a nos aproximar disso que, pela Sua graça, está constantemente diante de nós. Ajuda-nos a nos aproximar disso, não com um olhar banal, não com um olhar que despreza isso, não com um olhar desnecessariamente rigoroso, impondo regras e leis onde não existe, mas que nós nos aproximemos com gratidão, com humildade, com dependência, que nós nos aproximemos promovendo ambientes bons, onde a comida está presente, enfim, que nós usemos a comida para a Sua glória, que nós obedeçamos o que Paulo diz, e quer comamos, quer bebamos, nós façamos tudo para a Sua glória. Ajuda-nos nisso, por favor. Abençoa agora nosso tempo de comunhão, onde teremos alimento também. Santifica essa refeição, abençoa para que nos faça bem e especialmente nos forneça aqui um ambiente de amizade, de comunhão, de crescimento, de relacionamentos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.